Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Solte o seu corpo, vem pra cá dançar. Deixa acabar. Nós somos o Mais Que Palavras e o nosso som toca aqui na Rádio Federal. Muito mais conteúdo. Programa Brasília VIP Sertanejo. Programa Fala Síndico. Um pingo de tudo. De volta ao meu sertão. Só notícia boa. Programa Polícia Cidadã. A Dama e o Repórter. Papo Firme é federal. Ebulição. Mulheres Reais. Acontece em Brasília. Programa Mundo Eu. Programa com a palavra IP Brasília. E Acesso Brasil Internacional. Você está ouvindo Light Hit. Programa Blitz Digital. Federal. Mix. As minhas e as outras histórias. Na Rota do Rock. Energizando. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Ó, palmas aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Agora você pode levar a Rádio Federal com você aonde for. Aplicativo exclusivo Rádio Federal para iOS, iPad, iPhone e Android. Agora você pode ouvir a Rádio Federal onde estiver e quando quiser. Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. Curta a melhor web rádio de Brasília. Rádio Federal, do jeito que você curte. Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Energizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Ei! Eu estou na área, hein? Todas as quartas, às 14 horas, eu, Mr. Pingo, trago pra você o programa Um Pingo de Tudo. Isso mesmo, Um Pingo de Tudo. Arte e cultura cristã de qualidade, aqui na Rádio Federal, do jeito que você curte. Todas as quartas, às 14 horas, Um Pingo de Tudo. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é Federal. Programa Blitz Digital. Seu link direto com a segurança pública. Bom dia, meus amigos. No ar o programa Blitz Digital no rádio. Estamos aqui ao vivo, diretamente da Rádio Federal, em Águas Claras, no Distrito Federal. Eu sou Olavo Mendonça, mandando um grande abraço, mandando um bom dia para todos os nossos amigos, todos os nossos ouvintes, todos os nossos fãs, que todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, nos acompanham aqui pelas ondas da Rádio Federal, a rádio que mais cresce no Distrito Federal. O programa Blitz Digital, graças a Deus, indo muito bem. Cada dia que passa, nós estamos com mais ouvintes, mais amigos, mais interações. E aí nós agradecemos a sua paciência, a sua audiência. Hoje temos um programa especialíssimo. Nós já divulgamos aí nos grupos, né? E já divulgamos nas redes sociais a nossa pauta do programa de hoje, o nosso convidado do programa de hoje, que é o Coronel Santana. Coronel Santana, bom dia. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, prazer estar podendo compartilhar com os nossos ouvintes, enfim, tudo que vai ser tratado no programa, as dúvidas que a gente vai poder tirar, caso hajam, estamos aí à disposição de todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, comandante. O Coronel Santana é um grande comandante da Polícia Militar, é o subcomandante-geral da corporação, um oficial aí com, mais de 25 anos de carreira, especializado, foi comandante da Rotan, serviu aí no BOP, tem uma carreira excepcional, foi consultor e é consultor da ONU e está aqui prestigiando o programa Blitz Digital. A gente agradece a presença do subcomandante, a gente sabe como é a agenda das autoridades
E você que está nos ouvindo, hoje nós temos uma novidade, né? Hoje nós temos o WhatsApp aqui da Rádio Federal. O programa está ao vivo. Então mande a sua pergunta aqui para o comandante, dentro da nossa pauta, que dentro das perguntas que já estão chegando aqui, que são bastante, nós vamos selecionando e vamos passando aqui para o comandante da Polícia Militar, o subcomandante geral. O nosso WhatsApp aqui da Rádio Federal é o 8554-1163. Repetindo, 8554-1163. Estamos aqui ao vivo. Mande a sua pergunta que nós faremos aqui uma triagem das perguntas mais pertinentes aqui dentro do tema. E aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir responder todas as perguntas aí e fazer um programa excelente, com a graça de Deus. Mandando um grande abraço também aos demais membros da Polícia Militar. Hoje estamos fazendo um programa especial. Alguns outros ouvintes que não são policiais militares ou não são policiais deram uma rateada pelos temas estarem só focados na corporação. É que a Polícia Militar fez 207 anos. Então a Polícia Militar está aí comemorando agora no dia 13 de maio, esse mês aí, nós estamos no mês comemorativo da Polícia Militar, então estamos fazendo um programa especialíssimo para a Polícia Militar e os seus membros, que a nossa corporação aí está fazendo 207 anos. Bem, meus amigos, então nós vamos agora para o Blitz na Notícia. Blitz na Notícia. Bem, meus amigos, no Blitz na Notícia nós falaremos aqui, em que pese o nosso programa ser um programa curto, mas eu acredito que vai ser de grande valia. 3 assuntos aí que foram notícias essa semana e que estão bombando aí nas redes sociais, principalmente nos grupos de policiais e policiais militares. Bom, o primeiro que eu gostaria aqui de contar com a opinião do Coronel Santana são os defeitos das pistolas Taurus, que continuamos naquela lenga-lenga das pistolas Taurus, devido ao duopólio que existe no Brasil, né? Uma proteção de mercado enlouquecida, obriga os policiais militares brasileiros que combatem uma guerra civil urbana a usar armamento aí dessa empresa que está dando muito defeito, sejam as pistolas, sejam as metralhadoras. Depois falaremos sobre o problema que está acontecendo dos coletes balísticos da Polícia Militar, que está causando aí uma repercussão razoável dentro da corporação. E por fim, o Coronel Santana falará sobre a questão de novas viaturas para a Polícia Militar, haja vista que a última compra foi praticamente em 2013, salvo engano, né, das grandes pajeiros aí, que são mais falados aí do que vida de... Enfim. Então, comandante, eu gostaria que primeiro que o senhor comentasse um pouco, né, o caso das pistolas Taurus. Como que o senhor enxerga essa crise? Agora já tomou outra dimensão, já foi parar na Globo News, já tem laudo de Ministério Público, Polícia Civil já comprou pistolas Glock aí para os seus membros. Como que a corporação está vendo essa crise de armamento? Bom dia, mais uma vez, bom dia aos ouvintes. É algo que já tem sido comentado no Brasil há bastante tempo. É uma atividade que, a nossa atividade laboral, ela carece de um repensar, e esse repensar, ele obviamente passa pelos equipamentos e pelas ferramentas de trabalho do profissional de segurança pública. E nesse quesito, se nós formos do mais básico, né, para outros equipamentos mais rebuscados, outros equipamentos que carecem de uma pesquisa, um cuidado maior, a gente teria que passar, obviamente, pela viatura, pelo armamento, pelo equipamento do policial. E falando do armamento como algo básico, é como se você dissesse para um profissional: olha, nós estamos determinando você, como um membro da construção civil, que suba aí para poder realizar a sua atividade, mas o capacete é um capacete mais ou menos, né? Nós falamos, de repente, para alguém que trabalha na área digital: olha, a gente vai te dar um computador mais ou menos para você trabalhar. Nós vamos dizer para alguém que realize trabalhos de consultoria: olha, os programas que você vai utilizar vão ser programas mais ou menos. É óbvio que eu não posso garantir a excelência desse serviço que vai ser realizado. Nós soubemos, e há bastante tempo, de situações que o Brasil já passou em relação a isso. Já passamos na era digital, quando
computadores só poderiam chegar ao país depois de passar por determinado filtro. Nós já passamos por isso na área automobilística. E eu lembro que o ex-presidente Collor chamou nossos carros, né, maravilhosos, com a proteção nacional de carroça. As carroças, né? Só melhorou quando abriu o mercado. Exatamente. Então essa abertura do mercado, com certeza, ela também passa pelo armamento utilizado pelos profissionais de segurança pública. Como você bem colocou, nós estamos em um país que tem 60 mil homicídios por ano. De outra forma, mas foi próximo disso que você mencionou, a guerra civil, né? Então, o armamento ele não pode deixar de ter esse mesmo cuidado, principalmente porque não é uma atividade exclusiva para a Polícia Militar. Algo que a gente precisa dizer para o ouvinte é que muita gente tem uma ideia distorcida. Parece que eu quero armamento para mim, parece que eu quero armamento para me defender. Parece que a gente tem aquela ideia constante de uma briga de exércitos. Eu tenho um exército azul, eu tenho um exército verde, então essa arma é para que eu me defenda do... Não é isso, é uma arma para defender o cidadão que está na ponta da linha, na rua. Então eu tenho um cliente que precisa ser atendido com aquela ferramenta de trabalho. Então isso é sim uma preocupação da corporação. Comandante, o que a gente notou, por exemplo, nós tivemos um contato com o pessoal ali do Exército que faz essa regulação de armamento e que tem essa, por enquanto, a única, digamos assim, não é nem brecha, né? A única questão legal devido a esse controle maluco do armamento brasileiro seria a compra para as unidades especializadas, como por exemplo o BOP, o BP-Choque, a Rotan, às vezes até mesmo para o pessoal, né, do grupo de operações do Cerrado, né? E isso daí estaria praticamente assim, para esses grupos especializados estaria em aberto a compra em uma licitação internacional. O senhor acha que seria viável a Polícia Militar realizar esse tipo de processo ou caminhar nessa direção, pelo menos para iniciar com os grupos especializados? Bom, é uma brecha, como você falou, e corporações sérias não trabalham com brechas. O que a gente tem visto é que muita gente tem feito essa aquisição como uma migalha oferecida por quem controla a compra dessas armas e quem fiscaliza esse tipo de aquisição. O problema de segurança pública ele é muito maior do que isso. Não me cabe aqui dizer como isso vai ser resolvido, mas me cabe dizer que para que a corporação defenda ao cidadão, isso não é suficiente. Até porque nós temos um trabalho preventivo que precisa ser muito ampliado. É o trabalho preventivo que vai evitar que eu tenha problemas mais sérios no futuro. Então esse trabalho preventivo ele também carece de um equipamento, de um armamento de excelência. Então, fazendo a mesma comparação, eu vou pegar alguém que trabalha na construção civil e vou dizer que só o engenheiro é que usa capacete. Os outros não vão usar um capacete melhor, um capacete especial. Não, perfeito, comandante. Bem, nós já estamos recebendo aqui muitas perguntas. Primeiro mandando um abraço aí para os ouvintes, para a Juliana, para o Doroteu, para o Daniel Cruz, para todos aqueles nossos amigos que estão ligados nas ondas da Rádio Federal aqui, direto de Águas Claras. Bom, agora a gente vai entrar na fase de perguntas do caso dos coletes, né, balísticos da PMDF, e a Juliana mandou uma pergunta. Então ela dá o bom dia para nós, né? Bom dia, Juliana. Coronel, os coletes que vencem dentro da Polícia Militar, que vencem hoje, o que o senhor acha que vai fazer para colocar o policial na rua em segurança? Desde já agradeço. Um abraço, Juliana. Obrigado pela pergunta. Bom, a primeira coisa que é importante que a gente faça o histórico, né? Essa saga dos coletes, ela vem desde o ano passado. Essa saga dos coletes, que a gente já até classificou assim, ela passa pelo mesmo problema dos armamentos. Nós tivemos 4 empresas que se certificaram para participar do certame. O certame é a licitação. Que é a licitação, o processo. Como a polícia compra, né? O processo de compras. E colocamos um item, principalmente em função do que já aconteceu no passado e que foi motivo de uma audiência pública, de experimentar esse colete, de fazer o teste nesse colete. O teste seria atirar no colete para ver se ele atirar no colete para poder verificar se aquele colete oferecido pela empresa, ele atendia às normas do órgão certificador, no caso, o Exército Brasileiro. Então nós não nos limitamos apenas a acreditar na etiqueta. Resultado disso, fizemos o primeiro teste com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Os coletes foram perfurados.
Ou seja, os coletes falharam. Os coletes falharam. Eles não seguravam a munição que eles diziam que seguravam. Exatamente. E nesse caso, foi a nossa primeira surpresa, porque era um colete supostamente que deveria funcionar, certificado pelo órgão, não é? Que me garante que eu posso comprar aquela ferramenta, aquele equipamento. Okay. E o que nós fizemos logo depois? Apesar de toda a surpresa, submetemos, no caso, ao Exército Brasileiro, que ele tem lá uma área de testes, né, chamada Marambaia, e falamos o seguinte: olha, então a gente quer testar de novo, porque houve, naquele momento, né, a empresa, ela disse, não, o teste da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de repente ele pode não ter se cercado de todas as garantias, ele não obedece à norma que a gente chama de norma NIJ, né, que é o National Institute of Justice, que é o Instituto Nacional de Justiça norte-americano. Então, pode ser que tenha havido algum problema, eu quero fazer um novo teste. Fizemos um novo teste, dessa vez na segunda quinzena de março. Né, em Marambaia, no Exército. No Exército Brasileiro, na Marambaia. E o que acontece? Os coletes foram perfurados de novo. Então, algumas pessoas podem até imaginar que de alguma forma ou o gestor não se preocupou, ou que perdeu prazo, ou que não quis adquirir, ou que fez alguma coisa errada. Não aconteceu dessa forma. O que acontece é que o produto que foi oferecido para a Polícia Militar do Distrito Federal, ele não é um produto que se enquadra numa condição de proteção do profissional. Essa foi a nossa surpresa. Era uma empresa certificada, era uma empresa aprovada para vender. E se nós não tivéssemos feito o teste, hoje teremos o policial militar... Que foi o caso que aconteceu com o policial rodoviário federal, né? É um caso que se assemelha... Lá em Alagoas, que ele já tinha disseram. mais de 60 anos de idade e a munição... Em princípio, né, o colete teria falhado. Exatamente. Comandante, então nesse caso, a polícia ela está chamando o segundo colocado, testando o segundo colocado? Chamamos... O primeiro colocado, ele falhou, o segundo colocado foi esse, quando nós tivemos o problema com os coletes perfurados. O terceiro falhou colocado, também, então? Exatamente. O terceiro colocado, ele nem apareceu no dia da licitação, ele estava lá offline na licitação. E o quarto colocado mandou um documento dizendo que não se interessava em fazer a venda para a Polícia Militar. Mas a pergunta da Juliana, o que vai ser feito? Temos 4 alternativas. Tiramos todos os coletes, passamos a fazer... tiramos todos os coletes, alternativa número 1. Passamos a fazer como fazíamos na década de 90. Tirar os coletes e deixar o policial sem nada. Deixamos o policial sem esses coletes vencidos. Então ele vai trabalhar sem colete vencido. Exatamente. Essa seria uma alternativa. Para nós, inviável e a menos desejável. Né? A segunda alternativa, vamos recolher todos os coletes vencidos e deixar apenas os coletes que estão em condições, que ainda existem coletes que estão em condições. E, como eu disse, faríamos o que fazíamos na década de 90. Nós teríamos o policial tendo que ir ao quartel para trocar, ele vai pegar aquela placa de colete que está em condições, coloca na capa de colete dele e vai trabalhar. Terminou o turno de serviço, antigamente, ele devolve na reserva. Retorna, que é um problema para a comunidade, inclusive, e para ele, que vai gastar muito mais tempo. Nós teríamos uma terceira alternativa. Poxa, deixa os coletes do jeito que estão. Ele usa o equipamento vencido. Né? Enfim, e uma quarta alternativa que já está viabilizada, que é adequarmos a nossa compra a uma ata de registro de preço de um outro órgão que fez uma aquisição, né? Mas sabemos que esse outro órgão já tem outras entregas para fazer e não tem condição de nos oferecer. E até um quinto item, mesmo com todo esse problema, nós teríamos que partir para uma licitação internacional, porque as empresas nacionais não atendem as especificações mínimas ou não têm o interesse de vender para a corporação se nós fizermos o teste, o que a gente acha até um pouco estranho, na verdade, né? Correto. Comandante, devido aqui o nosso tempo está curtinho, nós vimos falar de viaturas, mas eu acredito que teremos outras oportunidades. Sim. Então, mandando um abraço a todos os nossos ouvintes, os assuntos aqui são assuntos extremamente interessantes, né? Talvez a gente faça algum reajuste na pauta do programa aqui, especialmente no segundo bloco, para que nós falemos também das viaturas policiais, que é um motivo de comoção aí entre os nossos colegas, né? E o terceiro item que a gente gostaria de falar, né, que seria essa questão das viaturas, a gente vai deixar então para um segundo momento. Bem, agora nós vamos para o bloco O Assunto da Semana. Você está ouvindo o Blitz Digital, seu link direto com a segurança pública. Assunto da semana.
Bem, meus amigos, estamos de volta agora num segundo bloco e nós estamos falando agora do assunto da semana. Para quem está ligado nas redes sociais, aí nos grupos das polícias, dos bombeiros, dos militares e de policiais em geral, acompanhou aí e chegou em vários grupos, inclusive grupos que eu participo que só tem civis e questões políticas, etc. A questão das promoções aí, a visão que estão tendo aí algumas pessoas dentro das corporações sobre as questões de promoções no Corpo de Bombeiros e dentro da Polícia Militar. Então criou aí toda uma celeuma, fizeram aí comparações, etc. Algumas interessantes, outras eu achei completamente desnecessárias, beirando ali a deselegância, né, a falta de respeito, mas no final das contas o assunto ele merece ser comentado, especialmente por uma autoridade da corporação que eu me recorde, é um fato assim muito raro. Nós temos uma autoridade da Polícia Militar dentro do quadro de comando da polícia, de alto comando, que se dispõe a vir num programa e responder as perguntas que chegam. Isso é muito importante, isso mostra a preocupação do comando com a verdade, com a democracia, com a transparência, e a gente só tem a agradecer e admirar o comando por essa coragem, inclusive coragem moral de estar aqui, né, respondendo essas perguntas, esses questionamentos às vezes tão complicados. Bom, então nós faremos aqui uma mexida, né? Nós, além dessa questão que eu vou pedir para o comandante responder, nós recebemos uma pergunta também. Eu vou pedir até para o Plínio abrir aqui a tela para a gente aqui do WhatsApp. Então tem várias perguntas, mas a principal seria mais ou menos nessa linha aqui que o Daniel perguntou. Um abraço, Daniel, você que está nos ouvindo aí. Qual a visão do comando para a carreira dos praças, especialmente dos cabos com 13 anos, sem perspectiva de promoção, e dos terceiros sargento com 18, 19, 20 anos, sem CAP? Tem um outro policial também que perguntou a respeito do CAP. Não sei se foi o CAP e CAEP, né? Que estão sendo abertas 200 vagas para CAP todos os anos, mas essas vagas que são abertas para o CAP, elas não acompanham a quantidade de vagas que abre por ano. Então faz o CAP, promove aqueles militares e fica uma quantidade de vagas em aberto. E para quem nos ouve é importante dizer o que é CAP e CAEP, né? Eu vou deixar até para o senhor já fazer esse preâmbulo aí todo e já pegar essas perguntas e já dar aquela costurada para nós. Bom, em relação ao profissional de uma maneira geral, como qualquer outra organização, nós nos preocupamos sim e nessa nova gestão nos preocupamos mais ainda com o nosso profissional que está na ponta da linha, soldado, cabo, sargento, independente do nível em que ele esteja. Por que isso? Porque na gestão de pessoas, de uma maneira geral, se você não se preocupa com quem está realizando um serviço de maior proximidade com o seu cliente final, isso significa que a sua instituição está fadada ao insucesso. Isso não sou eu que digo, isso são todas as pessoas que lidam, né, com a gestão de corporações grandes como a nossa. Agora, nós temos alguns problemas que realmente precisam ser solucionados e que impactam nessa valorização. Nós temos o problema da nossa legislação, que é uma legislação que precisa ser alterada não só para cabos, para sargentos, mas para soldados também, porque ela é uma legislação programada para um período em que policiais militares entravam com 18, 19 anos na corporação. Hoje eles já entram, né, com 18, 19 terminam o ensino médio, 17 terminam o ensino médio, talvez 4 anos depois tenham terminado o curso superior, 21, 22, talvez 23 anos, estudam para o concurso mais 1, 2 anos por aí, né, então eu já estou com 25, quase 26 anos de idade, e essas pessoas entrando na corporação. Então são pessoas que entram com mais idade, são pessoas que entram com um nível de maturidade maior. Os que já estão há mais tempo também sofrem disso, porque a sua ascensão numa organização como a nossa, uma organização tipo pirâmide, né? Então ela tem uma base mais larga e lá em cima ela vai afunilando, as vagas vão ficando cada vez menores. Mas o que nós hoje estamos preocupados? Primeiro, com a motivação desse profissional. Segundo, para que ele trabalhe bem. Terceiro, em relação à promoção, e esses dois cursos, CAP e CAEP, né, que são os cursos de aperfeiçoamento e de aperfeiçoamento e especialização de praças, nós até buscarmos uma abreviação e aumentarmos a quantidade de vagas. Agora de ensino à distância eletrônico, sim, né, para aumentar a quantidade de vagas? Sim. Então, o ensino à distância já está posto, o curso, na sua grande porção, vai ser feito pelo ensino à distância para que a gente possa proporcionar ao nosso profissional
primeiro, mais tempo, tanto para ele, como para a família, como para o estudo, como acomodarmos mais pessoas nesses grupos. Então, é isso que a corporação hoje já busca, e o Coronel Nunes, o comandante-geral, já foi uma orientação, uma determinação que ele deu, até sabendo que existe também um impacto financeiro nisso. O nosso profissional, em algum momento, quando ele termina determinados cursos, ele tem um acréscimo, né, diante daquela especialização que ele realizou. Então, existe sim a preocupação, existem sim os estudos a serem desenvolvidos, existem sim todas os atos que nós temos que realizar para que o nosso profissional esteja mais satisfeito para realizar o serviço. Agora, nós esbarramos na lei, nós esbarramos na legislação. E a nossa legislação, como a legislação federal, às vezes nos traz sim alguns prejuízos, mas não estamos parados em nenhum momento. É isso que eu gostaria de devolver para as pessoas que nesse momento estão nos ouvindo, que estão dizendo por aí que não estamos preocupados, que existe uma preocupação com uma outra corporação e que não existe com a nossa. Existe sim, é uma legislação diferente. Bombeiro e PM no Distrito Federal são separados e existe um dispositivo legal para os colegas do Corpo de Bombeiro em relação à promoção que alguns deles receberam recentemente, que não contempla a Polícia Militar. Isso não tem nada a ver com desconsiderarmos a qualidade ou o interesse que teríamos em melhorar a nossa tropa. Então, no caso do CAP e o CAEP, a corporação está providenciando, ou já providenciou o ensino à distância para aumentar a quantidade de vagas. Então, o estudo da quantidade de vagas, sim. Então já está respondida essa questão. Quanto ao comparativo com o bombeiro, então a gente achava que a legislação que regula as corporações, a 12086, ela tratava de maneira isonômica as duas corporações. Isso não é verdade. Não é verdade, a legislação não trata de maneira isonômica. A legislação, a 12086, ela trata de uma outra forma a promoção para os colegas do Corpo de Bombeiros. O que acontece? O cabo, para ser promovido a cabo no Corpo de Bombeiros, eles ainda adotam... Para promover a sargento. De soldado para cabo e também de cabo para sargento. No caso de soldado para cabo e de cabo para sargento, eles adotam a legislação que é anterior a 12086. Então, de soldado para cabo são 24 meses. No caso de uma redução de período de promoção, ao invés de 2 anos, se eu reduzo 50%, que é o dispositivo, em 1 ano a pessoa sai de soldado para cabo. E houve uma reclamação nesse sentido. Por quê? Porque eles usam essa norma e nós não usamos. Existe esse dispositivo específico para o Corpo de Bombeiros na lei. Por quê? Porque àquela altura eles tinham uma realidade institucional diferente da realidade da Polícia Militar. Então autorizou-se que apenas o Corpo de Bombeiro tivesse esse dispositivo na lei. Essa limitação foi feita pelo próprio governo na negociação? Foi feita pelo próprio governo à época da construção da lei federal. Como eu disse, eles tinham uma realidade institucional diferente. Então a legislação federal permitiu que eles tivessem essa mudança até que o executivo local, até que o governo do Distrito Federal mudasse a legislação. E a mesma coisa acontece de cabo para sargento. Então, eram 6 anos de cabo para sargento. Que chama interstício. Exatamente, esse período que você tem que cumprir para que você consiga ser promovido, para que possa ser promovido. Então, de cabo para sargento, 6 anos. Eu reduzo em 50%, cai para 3. Então, de soldado para cabo, eu consigo fazer isso em 1 ano. De cabo para sargento, eu consigo fazer isso em 3 anos. Eles não estão utilizando a 12086 para esse caso específico do Corpo de Bombeiro. Então, como você bem mencionou, o que foi dito, mas não existe preocupação, estão fazendo melhor para um e pior para outro. Eles não têm a mesma lei da Polícia Militar. Entendi. Comandante, então, mais uma vez a gente agradece as respostas claras e diretas. Agradecemos aos nossos ouvintes, os nossos amigos que estão mandando as perguntas. Às vezes a gente está pegando aí várias perguntas e condensando em uma pergunta só. E também deixando claro aqui, né, essa diferença que nem eu entendi direito. Foi muito importante o comandante ter falado. E eu acredito também, comandante, só para a gente encerrar o bloco aqui curtinho, para a gente entrar para o intervalo. Sim. Eu acredito que seria interessante a corporação rever ou fazer um estudo a respeito, para que não haja esse tratamento, né, diferenciado entre os militares estaduais aqui do DF, que a gente também tivesse essa possibilidade, né, ou uma regra de transição, alguma coisa assim, para que não houvesse essa disparidade das promoções entre a outra corporação e a nossa, que é claro que isso gera aí uma insatisfação, gera aí uma questão até de motivação.
E aí nós temos hoje uma bancada federal aí muito alinhada com a Polícia Militar, nós temos a FENEM, então eu acredito que seria interessante, né, às vezes o comando e os policiais trabalharem numa proposta para que a gente consiga tratar de maneira mais isonômica essa questão. É um assunto espinhoso e isso já está sendo colocado, já está sendo feito. O que acontece é que em alguns momentos, por ser uma discussão um pouco mais ampla, nós não temos a oportunidade de colocar para todos os profissionais, o que agora a gente pode fazer aqui no Blitz Digital. Excelente. A gente agradece a sua paciência, a sua audiência, meu nobre ouvinte, e a gente pede para que você não saia daí. Nós voltamos daqui a pouco. Um grande abraço. Rádio é federal. Blitz na notícia. Bem, meus amigos, estamos de volta aqui com Blitz Digital no rádio. Estamos aqui ao vivo, diretamente de Águas Claras, Distrito Federal, nessa sexta-feira abençoada por Deus. Agradecemos a você que está nos ouvindo, participando do programa, mandando aí suas mensagens, mandando suas perguntas. Não deixe de mandar as suas perguntas para o WhatsApp aqui da Rádio Federal, que é o 8554-1163. 8554-1163. Não deixe de acessar também, se você baixou o nosso aplicativo do iTunes e no Google Play, não deixe de fazer agora. Baixe no seu celular o aplicativo da Rádio Federal e ouça a nossa rádio 24 horas por dia. Fica muito mais fácil de você ouvir pelo seu celular. Para quem está nos assistindo aí pelo site da Rádio Federal, www.radiofederal.com.br, nós temos a novidade aí que o programa está sendo transmitido com imagens em HD. Então, para quem está querendo assistir o programa além de ouvir, acesse aí o site da Rádio Federal. Bem, meus amigos, devido à quantidade de assuntos, nós remanejamos a pauta do programa e nós vamos continuar falando aqui do Blitz na Notícia, que nós temos outros assuntos muito legais aqui de interesse da corporação, onde o pessoal está ligado ouvindo o nosso programa. Nós queremos agora saber, então, aproveitando, Coronel, daquele primeiro bloco, aquele assunto que ficou ali meio que sobrando, sobre as viaturas. Quais são as novidades que o senhor tem, tanto para nossas viaturas que estão em utilização, a questão de manutenção, essa coisa toda, e das próximas aquisições, que é o que o pessoal está aí roendo as unhas? Bom, a primeira coisa é que o trabalho ele não parou, né? Algumas vezes o pessoal fala, poxa, mas pararam. Não, o trabalho ele não parou. O trabalho ele recebeu do Estado-Maior da Corporação uma classificação de 3 tipos de viatura. Continuamos na busca de uma viatura própria para atividade policial. Recebemos uma viatura de uma empresa nacional dizendo que tinha feito algumas adaptações e que achava que aquilo já estava bom para a nossa tarefa, que estava bacana, né? E nós mostramos para eles que nós queríamos uma viatura policial, não uma viatura depenada para ser vendida para que nós utilizássemos, né? Então a gente precisa ser respeitado. Eu acho que eles não entenderam muito bem, né, o que a Polícia Militar do Distrito Federal deseja entregar para o seu profissional. Então que tentaram ali, né, tirar algumas coisas, retirar alguns objetos, colocar uma cor diferente, uma cadeirinha, né, para o preso sentar lá atrás. Não é isso que a gente quer uma viatura policial para o profissional. E quais são os parâmetros que o senhor enxerga assim mais importantes para um carro ser considerado uma viatura policial por essência? Por exemplo, o tamanho da viatura na parte interna. Não adianta eu pegar um carro que é construído, né, previamente, a engenharia do carro é pai e mãe, 2 crianças atrás. As 2 crianças que o policial militar leva atrás, quando ele tem os 4 policiais ali, são 2 gigantes ali de 1,80 m, 90 m, né, totalmente equipado, com quase 130 quilos, juntando equipamento, armamento e tudo. Então, isso não é viatura policial. Então, eu preciso ter um habitáculo, um ambiente de trabalho maior. Eu preciso ter uma abertura maior de portas. Eu preciso ter um espaço entre bancos dianteiro e traseiro que permita que o policial não chegue em casa parecendo que foi amassado dentro de uma lata de sardinhas. Eu preciso ter mais espaço entre os 4 profissionais ou os 2 profissionais, dependendo da quantidade, para que ele realize a sua tarefa de maneira adequada. Redução do centro de gravidade, um habitáculo completamente protegido, ou seja, aquela carcaça interna com uma proteção maior no caso de capotamento e etc. Nós precisamos de um carro que tenha um torque maior de velocidade, frenagem melhor, que ele tenha maior condição
de alcançar em curto espaço de tempo um veículo que precisar ser acompanhado e até numa condição de socorro. Enfim, essas são características que não somos apenas nós que desejamos, são características internacionalmente reconhecidas para um veículo seguro para atividade policial. Então é isso que nós estamos buscando. Entendi. No caso, por exemplo, nós vimos essa questão que saiu na imprensa, comentando aí a respeito das manutenções, da licitação que foi feita das Pajeiros. Depois eu achei uma postura muito corajosa e profissional dos policiais que fizeram o certame, que fizeram a licitação, que fizeram tudo, se posicionaram publicamente defendendo o processo que foi feito, que foi auditado, dentro daquela capacidade lá que foi prevista, que a manutenção está sendo feita, não defendendo a empresa, mas defendendo a polícia de questões muitas vezes colocadas de maneira não técnica, digamos assim, para falar o mínimo. Queria que o senhor comentasse esse caso também, como está indo as manutenções, e depois que o senhor finalizasse com alguma previsão de prazo, alguma coisa a respeito de uma compra de novas viaturas. Bom, nós tivemos algumas pessoas que realmente ficaram insatisfeitas por não estarem dentro dos classificados no certame e por não prestar um serviço para a Polícia Militar do Distrito Federal. Todos precisam saber que nós estamos falando de um contrato que era de aproximadamente 10 milhões de reais e que caiu para 4 milhões e meio aproximadamente. Então alguém deve ter saído insatisfeito, realmente, repito, vou ser redundante, por não estar contemplado com aquele contrato da PMDF. Nós tivemos uma visita, inclusive, no Comando Geral da Corporação, de uma dessas pessoas que se disse injustiçada nessa licitação, para a realização do serviço. Eu tive o cuidado, a fidalguia de receber essa pessoa na minha sala, veio com advogado, veio com partes de processo, veio acompanhado de outras pessoas. Ele me citou uma série de itens e em algum momento ele disse o seguinte: Coronel, realmente se o meu problema não for resolvido, e aí ouvintes, e quem tiver a chance de nos ver depois, ele falou, pois eu vou ter que ir para a imprensa. Ele deve ter achado que ia me ameaçar, ou que ia me colocar na parede, ou enfim, talvez ele tenha aí o costume de fazer isso em outras instituições. Que ele volte para as outras instituições onde ele faz isso. A minha resposta foi, saia daqui agora e vá para o órgão de imprensa, para os órgãos de controle. Está aqui do meu lado o corregedor da Polícia Militar do Distrito Federal. Se você quiser, você pode buscá-lo, pode buscar a auditoria, e eu lhe garanto, a imprensa, ela auxilia muito, ela é a luz da verdade para essa transparência que a Polícia Militar do Distrito Federal deseja devolver para o cidadão, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é do cidadão, o dinheiro é um dinheiro público. Então, eu entendo que algumas pessoas realmente não ficaram felizes, tanto que no outro dia tinha imagem, tinha denúncia, tinha uma porção de coisa. Se vierem no meu gabinete de novo, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou dizer exatamente o mesmo. Sobre a outra pergunta, então nessa parte aqui, eu queria que o senhor comentasse a respeito assim, de um prazo assim, que o senhor vislumbra para a compra das novas viaturas. Nós já temos... Seja viaturas ainda nesse modelo antigo, que a gente está usando, sim, que eu acredito que deve ter um prazo maior até que a gente consiga um carro feito para nós. Sim. E qual que é a visão do senhor assim, de mais ou menos um prazo para chegar, e que tipo de modelo seria? Seria aquelas viaturas sedã para policiamento de rádio-patrulha? Seria aquelas viaturas SUV para policiamento mais pesado, G-Top, Rotan? Da compra atual, nós não vamos conseguir adquirir os veículos que nós desejamos. Então, até o final do ano, vamos ter que adquirir veículos hoje disponíveis no mercado nacional. Isso vai acontecer muito provavelmente para o ano de 2017 para 2018, porque depois nós temos uma outra briga. Muita gente vai querer empurrar qualquer coisa para o profissional. Então nós precisamos socializar com todo mundo. Precisamos mostrar para a OAB, para o Tribunal de Contas da União, do Distrito Federal, Câmara Legislativa, já fizemos uma audiência pública, exatamente o que nós desejamos, o que nós queremos. E é até bom demorar um pouco mais para que a gente possa adquirir algo que ofereça segurança para o policial. Claro, o que o comandante está falando é que dessas viaturas
fabricadas para atividade. Né? Então, As 2017 e 2018. Nesse prazo, nesse inteirinho. Exatamente. É o que nós desejamos, é o que nós estamos plantando, né? Enfim, não vamos ter a condição de oferecer de imediato por questões que envolvem, né, os órgãos de controle, as fiscalizações, então não depende exclusivamente para nós. E já é bom que também nosso ouvinte, a pessoa que está aqui conosco no programa, entenda que seria muito interessante a flexibilização de uma legislação para aquisição de produtos de segurança com mais rapidez. A gente entra no mesmo balaio que todo mundo. O camarada que vai comprar um extintor de incêndio, ele é o mesmo, o processo para a compra do extintor de incêndio, ele é o mesmo que tem que ser seguido para a compra de uma viatura, de um armamento. Então eu entro na vala comum com todo mundo, como se a segurança pudesse ser tratada dessa forma. Então é algo que a gente pode repensar para o futuro, fica aqui a mesa para reflexão. E até esse período, então, o senhor acredita que esse ano sai uma compra de viaturas normais, digamos assim? Esse ano sim, já vamos colocar o certame em andamento, vamos fazer essa aquisição. Como disse, infelizmente não vai ser o que desejamos para o nosso profissional. Então sairá uma licitação ainda esse ano, de preferência, ainda para a gente renovar a nossa frota. E o senhor acredita que será sedã e SUV, será para todos os modais de policiamento? Inicialmente sedã. Perfeito. Bem, meus amigos, agora nós vamos fazer o seguinte, aproveitando a presença do comandante aqui, nós conversamos bastante aqui no intervalo, o comandante tem outras questões importantes que ele queria compartilhar com os nossos ouvintes, compartilhar com a sociedade, compartilhar com os companheiros da Polícia Militar. Então eu vou deixar mais ou menos esse nosso último bloco, esses últimos 10 minutinhos que a gente tem aqui, para que o senhor pontuasse algumas questões importantes que o comando gostaria de passar aqui para os nossos ouvintes e os nossos policiais. Eu vou falar de 3 medidas que estamos tomando e que refletem diretamente no profissional. A primeira delas é em relação ao que o policial usa de forma primária, armamento principalmente. Então, como foi dito, Globo News, enfim, outros meios de comunicação já têm falado sobre essa questão do armamento, testes e etc. E a Polícia Militar do Distrito Federal está indo na mesma linha desses testes. Hoje, infelizmente, nós não podemos confiar no teste que nos é colocado quando da aquisição de um produto para o profissional. Infelizmente, nós não podemos confiar, né? A norma ela tem sido quebrada e o resultado tem ido para o profissional de segurança. Então, pistolas, as armas de lançamento de eletrodo energizado, pelo que determinou o nosso Departamento de Logística e Finanças, tudo isso vai precisar de uma nova linha de testes, de uma nova verificação. É importante que a gente diga isso. O segundo ponto, nós estamos muito preocupados e o comandante-geral, o Coronel Nunes, como já disse, é alguém que tem o foco na ponta da linha, em quem está realizando o serviço, com as questões de saúde da corporação. Então, o que andam dizendo sobre uma não preocupação não é isso. Tomamos algumas medidas que entendemos serem, apesar de duras, as que vão nos devolver, que vão devolver ao policial e à família dele uma saúde adequada, uma saúde em que ele não tenha que bater a porta de um hospital e ter lá uma placa de uma clínica e ter lá uma placa dizendo que não atende ao profissional da Polícia Militar, né? Isso não é digno. Só que alguns remédios são remédios amargos. Só que a gente tem que ter cuidado e tem que ter coragem para tomar. Tem essa questão que está dando bastante repercussão? Sim, nós cortamos alguns atendimentos em redes conveniadas para que nós tivéssemos a condição de oferecer para quem realmente precisa um hospital de qualidade, que é o que a Polícia Militar do Distrito Federal oferece hoje. Então não adianta eu ter ali alguém que pode ir em uma clínica conveniada, mas que em outubro eu tenho que cortar o atendimento porque houve um pagamento para um serviço que não era tão importante, serviço médico de saúde, que não era tão importante. Não digo que a saúde não seja, mas existem prioridades. A prioridade hoje vai para o que é mais importante, para o que é fundamental. O tratamento de doenças mais graves. Mais graves. No caso do nosso hospital, né, que é uma grande esperança que os policiais têm, é aquele centro médico que foi construído com muita dificuldade. Eu acompanhei nos outros comandos aí que tentaram tomar o hospital, transformar o hospital da segurança pública, transformar em hospital do candidato do Partido X para poder... E hoje está lá. Nós temos o nosso centro médico, foi feito um grande concurso aí para médicos e a gente ainda nota assim, uma certa dificuldade para início pleno, total da operação do hospital. Quando que o senhor prevê que isso aí já estará
resolvido, o hospital com todos os equipamentos e atendendo o policial praticamente em casa? Nós fizemos o quê? Primeiro, recebemos o hospital, né, uma carcaça. Então, a entrega que foi feita é como se fosse você recebendo uma carcaça de um Corolla muito bonito, tá, só que sem motor. Né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Foi isso que aconteceu, fazendo apesar de algo até pode parecer esdrúxulo, mas é isso. Eu preciso de mais médicos, conseguimos mais médicos e mais dentistas. E agora temos uma organização de saúde, que o certame aconteceu essa semana, a licitação, né, aconteceu essa semana, que já está em processo de entrada. Então nós tivemos 3 grupos que se prontificaram. Desses 3 grupos, Esses grupos são para administrar o hospital, para gerir o hospital, para colocar os equipamentos, colocar o motor no carro, né, colocar o para-brisa no carro, trazer motoristas com qualidade para poder dirigir aquele carro. Eles vão vir também com mais médicos, então eu vou ter mais médicos, mais enfermeiros, vou ter mais equipamentos que vão ser adquiridos e com um custo muito menor, o que vai permitir que a longo prazo o policial não tenha mais esse problema de em outros lugares procurar tratamento. Então, o nosso lugar de procurar saúde, tratamento de doenças e assistência médica será no nosso centro médico com algumas especialidades. E muito mais barato, o que vai me permitir dar essa perenidade, vai me permitir ter essa continuidade no tratamento. O que nós tínhamos antes. Não adianta a gente maquiar as coisas, Olavo. Não adianta nós colocarmos ali uma maquiagem bonita, coloca um chapéu, coloca uma roupa bacana. Quando você tira tudo aquilo, você não tem o resultado que se espera. Você não está enxergando o que você espera. Como eu disse, alguns remédios eles são amargos, mas alguém tem que ter coragem de tomar. O comandante-geral teve essa coragem e está tomando as medidas que vão permitir que o policial, a longo prazo, tenha a sua família bem atendida. Excelente. O terceiro item, posso falar? Claro. Então foi a parte dos testes, temos a parte do hospital, da saúde, e o último, vou falar bem rapidinho por conta do tempo, é a parte de capacitação e treinamento do profissional. Nós precisamos ampliar, precisamos crescer, né? E isso envolve principalmente o uso de arma de fogo, né? Então, hoje um policial, ele precisa executar mais disparos, por exemplo. Como que ele vai fazer isso? Então, nós estamos implementando um novo modelo também para esse tipo de situação. Né? Por quê? Porque algumas pessoas estavam questionando, puxa, acabaram com os cursos, eu não consigo fazer. Bom, eu tinha um curso caro para 40 pessoas que fariam esse curso em 3 meses. Eu preciso de algo que contemple todo mundo, que possa ser feito em menos tempo, que seja mais barato e tão efetivo quanto. Então essa é a ideia. Nós vemos a grande dificuldade hoje, comando, devido a questões políticas. Uma dessas questões foi o nosso Cefap, né, que era um quartel que se gastou ali 30 anos a polícia melhorando aquela escola. Depois se tornou palácio provisório de governo, depois foi devolvido caindo aos pedaços, né, acabaram com tudo. Fecharam os nossos estandes, a gente está com dificuldade de estande até hoje. Aí fizeram aquele projeto, né, do Centro de Treinamento de Tiro, maravilhoso aquele projeto ali na área lá da cavalaria, né? A gente não soube mais o andamento daquilo ali. Na parte, por exemplo, de estande de tiro, para ter aquela, que igual o senhor falou, um funcionamento perene, né? Para deixar a tropa em apresto, principalmente na parte de treinamento de arma de fogo, que é o momento mais crítico da vida do policial, é onde ele tem que fazer uso do seu armamento para defender a sua vida ou de outro. É como que o comando está lidando com essa questão dos estandes. É uma sugestão, né? A gente vai em outras polícias, a gente vê que todos os quartéis têm uma sala de liberação de policiamento, que graças a Deus isso a gente já tem. Tem um stand de treinamento indoor, às vezes com 2, 3 baias só, mais pequenininho, outros maiores. E tem ali também um dojo e uma academia de musculação, que é, por exemplo, que os quartéis do bombeiro montaram agora também muito bem. Então, para deixar o policial adestrado, treinado, capacitado, educado, né, para sua função. E como que está sendo lidado esse modelo? É centralizado tudo num grande centro? Ou vai ser descentralizado? Ou vai ser misto, centralizado e descentralizado? Vai ser misto. Nós temos um projeto que tem 10 estandes de tiro, diferente desse projeto anterior que você comentou, como outras áreas de capacitação e treinamento. E a gente entendeu que às vezes o ótimo, ele é inimigo do bom. Eu tinha um stand lindo, maravilhoso, coberto, com um ar-condicionado, você dava cambalhota, fazia malabares, você, né, tinha lanche, merenda, tinha aquela coisa toda, ótimo. Mas quem vai pagar? É preferível que eu tenha
10 estandes de tiro, alguns maiores, outros menores, mesmo que a pessoa fique ali um pouquinho no sol, mas que eu consiga capacitar o profissional e devolva para ele o que ele está precisando, do que ficar aguardando um investimento que nós sabemos que na condição em que o Brasil se encontra é um investimento muito longo. Então, esse projeto ele contempla isso, ele contempla salas de aula, ele contempla uma área de treinamento, ele contempla uma área de capacitação cenográfica, com casas, com tudo isso, só que tudo muito mais em conta, tudo muito mais barato. É possível fazer e nós temos que ter parcerias que nos complementem nisso, que é o outro pensamento institucional. Então eu posso entregar alguma coisa em condições do nosso colega fazer o treinamento, a capacitação. Só que não dá para fazer estilo, né, o que desejavam antes, que desde, como você bem comentou, o projeto nunca conseguiu ser implementado. Não é? Por quê? É melhor eu ficar sonhando em ter uma Ferrari ou entrar em um Corolla e conseguir andar todos os dias, tal, etc. O sonho, né, da Ferrari a gente deixa para lá. Eu quero colocar meu profissional, né, em condições de dirigir no carro hoje. Esse Perfeito. É o nosso desejo. Comandante, só para a gente encerrar, já estamos chegando aqui já no finalzinho do programa. Esses projetos, por exemplo, desses estandes descentralizados, o senhor acredita que... Não são os estandes. O treinamento é descentralizado. O centro de treinamento vai ser num local só. Ah, perfeito. Né? A princípio, em um local só. Temos um segundo em vias de verificação, mas depende de outras normas. Então, nós ainda não recebemos a resposta definitiva. Por isso, a gente não pode dar esse feedback. O local vai ser único, mas diversas, com unidades móveis de treinamento. Perfeito. E o senhor acha que o prazo disso aí seria na casa de quê? De 6 meses, 1 ano? A gente espera que nos próximos 12 meses já tenhamos isso em condições, em funcionamento. Bem, mais uma vez agradecendo a presença do Coronel Santana, subcomandante-geral da Polícia Militar, que muito nos honrou com sua presença, a sua fidalguia aqui de responder a todas as perguntas. Nós tivemos várias perguntas que não pudemos responder devido ao prazo ser curto, mas eu acredito que haverão outras oportunidades. A questão do Instituto Superior de Ciências Policiais, nós já combinamos aqui com o comandante, nós vamos fazer o convite para que o diretor de Ensino e Cultura da Polícia Militar venha aqui, nós façamos um programa especial sobre o ICESP, que é uma coisa muito boa, porque hoje nós falamos só de bola de aço, né, chefe? Só. Mas é bom assim, vamos lá. Chega com bola de aço, eu chego com chuteira de tungstênio aqui, irmão. Chuto tudo. E aí vamos ver se nos próximos programas a gente também fala das coisas boas que estão acontecendo, que não são poucas, para que a gente faça aí um meio de campo. Agradecendo mais uma vez ao comandante, muito obrigado, coronel, pela vossa presença. Me desculpo pela voz aqui com os ouvintes, mas, enfim, né, mesmo doente não tem jeito, a gente tem que continuar trabalhando e vamos que vamos. Agradeço ao Plínio, nosso anjo da guarda, sempre operando aqui na Rádio Federal, e agradecendo a sua presença, a sua audiência, e contamos com você na sexta-feira que vem, 10 horas da manhã, ao vivo. Até lá, um grande abraço. Você ouviu Blitz Digital. Quer saber mais? Acesse www.blitzdigital.com.br. Seu link direto com a segurança pública. Até semana que vem.